Olá pessoal, o pastor Silas Malafaia, que foi indiciado por lavagem de dinheiro na semana passada, acaba de avisar no Twitter que vai processar todo mundo que falar dele na internet. Isso me preocupa muito. Não me preocupa porque eu vou falar a respeito dele, mas me preocupa porque algumas pessoas podem se sentir intimidadas e para você pode faltar informação. Então nesse vídeo eu vou fazer uma espécie de explicação abstrata de como funciona a lavagem de dinheiro em igrejas evangélicas. Então você vai entender qual que pode ser o possível caso de indiciamento do pastor Silas Malafaia. Antes de mais nada, vale lembrar que uma pessoa só é indiciada quando o delegado de polícia encontra indícios de crime. Então, existe sim a possibilidade do pastor Silas Malafaia ter lavado dinheiro, mas quem vai responder isso é a justiça. Mas vamos lá para a explicação. Primeiramente, o que acontece é um acordo entre um político que tenha influência no governo e um pastor de uma determinada igreja. Esse acordo funciona da seguinte maneira: o político vai facilitar uma licitação e vai receber por fora parte do dinheiro dessa licitação. Eu vou dar um exemplo para vocês a respeito do asfalto em vias públicas, porque isso acontece tanto em município, quanto em estado, quanto em esfera federal. Uma determinada empreiteira, para conseguir vencer uma licitação, ela tem que pagar parte daquela licitação por fora para determinado político que facilitou a licitação. Aquele político recebe, por exemplo, 3%, que é um valor sugestivo por causa da cidade administrativa. Aquele cara recebe 3% do valor da licitação de volta. Então, uma licitação, por exemplo, de 100 milhões de reais, o cara recebe 3 milhões por fora. O cara não pode colocar esse dinheiro na conta dele de forma alguma. Lógico que se ele for do PSDB não vai acontecer nada, mas se ele for de algum partido contra a venda do pré-sal, ele vai ser preso pelo juiz Moro. Então, o que eles fazem para desviar o dinheiro utilizando as igrejas evangélicas? Eles pegam esses 3 milhões e vão injetando esse dinheiro na igreja como se fossem doações, porque doação não precisa, em tese, de ter origem. É mais ou menos assim: olha, hoje teve doação espontânea na igreja de 10 mil reais, eu vou adicionar mais 50 mil da propina. Pega aqueles 50 mil que veio numa mala de dinheiro e coloca ali. O dinheiro da igreja vai só crescendo, 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 parte dos fiéis, mas grande parte daquele dinheiro veio desviada de obras públicas, como o exemplo que eu dei, que foi o asfalto. No momento em que a igreja já conseguiu simular que recebeu ofertas no valor daqueles 3 milhões que foram desviados, é hora da igreja entregar parte desse dinheiro de volta para aquele político que fez a maracutaia. Como que a igreja vai lavar esse dinheiro? A igreja tem várias formas. Uma das formas mais famosas da igreja lavar dinheiro é comprar espaço de televisão por valor superfaturado. Uma igreja compra, por exemplo, um espaço de televisão durante a madrugada que teria um valor, vamos supor, de 100 mil reais. Ela compra isso aí por 1 milhão de reais. A coisa valia 100, mas ela declara 1 milhão. E quem vai contestar isso, gente? Sinceramente, se uma televisão, por exemplo, do pastor fulano de tal, vendeu um espaço de televisão para a igreja por 100 milhões de reais, quem vai falar que isso está errado? Afinal de contas, é o livre mercado, né? A igreja tem o direito de comprar e a emissora de televisão tem o direito de vender. Dessa forma, aquele dinheiro que veio da corrupção se transformou em doação de fiéis, tudo na maracutaia, e depois passou da igreja para a emissora de televisão, agora está livre para que a emissora de televisão faça com ele o que quiser. Mas tem um detalhe: essa emissora de televisão pode ser daquele mesmo político que começou a maracutaia. Então, nesse processo todo, aquele dinheiro que nunca poderia ter entrado diretamente na conta do político que fez a maracutaia foi, digamos que, lavado e se transformou em um dinheiro legal. Porque na hora que for entrar nas contas contábeis da justificativa, vai ter uma explicação, que é um dinheiro que veio de doação de fiéis durante os cultos, e depois dessa doação de fiéis durante os cultos, esse dinheiro foi empregado em programa de televisão. Vamos lembrar que esse é um caso abstrato só para exemplificar para vocês como esse tipo de coisa acontece em igrejas evangélicas. Tem outro caso, por exemplo, que as igrejas remetem grandes quantidades de divisas financeiras para organizações não governamentais situadas fora do Brasil. Na hora que esse dinheiro chega, por exemplo, numa ONG que está lá na África, é muito fácil desviar esse dinheiro para uma conta de um político na Suíça. E ninguém vai ficar sabendo porque o Brasil não vai ter essa jurisdição, por exemplo, de descobrir o que aconteceu
aconteceu com o dinheiro que foi remetido para ajuda humanitária lá na África, mas a gente sabe que debaixo do pano, esse dinheiro às vezes nem chega na África, ele faz uma curvinha e vai direto para uma conta na Suíça. O mais importante é que você entenda que existe sim possibilidade de lavar dinheiro com igrejas evangélicas, esse grande patrimônio de muitas igrejas que as pessoas acham que é só doação de fiéis, não é só doação de fiéis. Muito daquele dinheiro é sim patrimônio público que é desviado e é utilizado, digamos que todo um esquema dentro das igrejas evangélicas para fazer de conta que esse patrimônio público, na verdade, veio de doação de fiéis. É assim que muitos pastores têm utilizado a política para ganhar dinheiro e têm utilizado os fiéis como uma espécie de, digamos que burro de carga para um sistema de lavagem de dinheiro, um sistema de corrupção que cada vez mais vem crescendo no Brasil. Basta a gente lembrar que o Eduardo Cunha tinha um esquemazinho aí de mandar dinheiro para uma trust dele fora do Brasil. Enfim, não estou falando mal dos evangélicos, não estou falando mal de todos os pastores evangélicos, mas estou chamando a sua atenção que alguns pastores que não deveriam jamais usar o título de pastor, usam sim as igrejas para lavar dinheiro de políticos corruptos e entram nesse esquema de corrupção. Então, pastor, se o senhor quiser me processar por falar isso, sinta-se à vontade. Mais importante do que eu ser processado é a população ser informada. Abraço e até mais.